Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares. E esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Nós estamos dando início a um propósito de oração, 21 dias de jejum e oração. O propósito desse tempo é buscar compreensão, entendimento, discernimento a respeito daquilo que Deus está falando, daquilo que Ele está dizendo, para que possamos encontrar direção, para que possamos nos manter firmes nos trilhos do seu propósito. E para isso, nesses dias, nós vamos meditar no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Daniel nos inspira a usar esse método de oração e de exercício espiritual. Daniel, ele jejuou por 21 dias e orou. Mas ele não estabeleceu 21 dias como critério para receber o retorno, resposta de oração. Não, ele orou por 21 dias e no final do 21º dia, ele então recebe a resposta de oração. Então, naquele período em que Daniel buscou, no final ele recebe uma revelação de Deus. E nós estamos também nos movendo por esse propósito, encontrar de Deus entendimento, compreensão, revelação. Então, durante esses dias, nós estaremos então meditando no capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Eu gostaria aqui de ler o versículo de número 1 do capítulo 10, que diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão até aí. Então aqui, nesse versículo de número 1, nós vamos ver então uma espécie de introdução do capítulo 10. E aqui nós vamos ver o profeta Daniel orando e jejuando para buscar compreensão, entendimento e revelação. E ele encontrou. Quais as lições que nós podemos aprender aqui que vão nos ajudar a crescer no nosso relacionamento com Deus e no conhecimento daquilo que Deus deseja ministrar aos nossos corações? Então, a primeira coisa aqui que nós aprendemos é que Deus fala em tempos estratégicos. O texto aqui diz que Daniel, ele viveu este evento profético no terceiro ano do rei Ciro. Esse período foi o momento em que Israel estava voltando para casa. Eles estavam deixando o cativeiro babilônico e voltando para Jerusalém. Havia se cumprido uma promessa ou uma profecia feita pelo profeta Jeremias, de que após 70 anos, Israel iria voltar para casa. E agora isso estava acontecendo. Deus cumpre sua palavra, Ele cumpre suas promessas. Então aqui nesse momento Israel estava vivendo em um tempo de mudança, em um tempo de transição. Nós também estamos vivendo dias de transição. Nós estamos vivendo não uma era de mudanças, mas uma mudança de era. A sociedade moderna, contemporânea, está vivendo um processo profundo e radical de transformação. Então, nesse tempo de transição de era que nós estamos vivendo, o que Deus está falando? O que Ele está dizendo? O que precisamos entender, compreender, para que possamos nos direcionar, para que possamos nos posicionar bem, para que possamos nos manter firmes nos trilhos do seu propósito de vida para nós. O que Deus está dizendo. Então, nesses dias, nós estamos orando, buscando de Deus compreensão, discernimento, revelação, para que possamos ouvir a voz de Deus, para que possamos entender, compreender e a partir daí tomar decisões, fazer escolhas para que possamos não nos perder nesse tempo de transição. Quantos não estão perdidos?
Quantos não estão sem direção? Quantos não estão angustiados, ansiosos, porque perderam o rumo da vida, perderam o norte? Então, Daniel recebeu de Deus uma revelação em um tempo de transição, e nesse tempo de transição que estamos vivendo hoje, Deus continua falando e o que Ele está dizendo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a palavra de Deus revela realidades espirituais. O texto aqui diz que Daniel ele orou, então foi revelado a ele que Israel estaria vivendo um tempo de grande conflito. Israel estaria vivendo em um período de batalhas e guerras. Para compreender isto, Daniel não precisou ler nenhuma página de jornal para que ele fosse informado destas coisas. Não que isso fosse errado ou continua sendo, pelo contrário. Nós fazemos parte de uma tradição de pregadores em que os pregadores têm uma Bíblia na mão e o jornal na outra. Mas existem revelações, existem conhecimentos, informações que só podem ser acessadas nas realidades espirituais e nesses ambientes de revelação. Então aqui nós vamos ver Daniel recebendo de Deus uma revelação que falava das realidades espirituais e que estava trazendo a ele um entendimento social, um entendimento temporal, natural dele mesmo e do seu povo. Então, se queremos compreender o tempo que nós estamos vivendo, o momento de vida que nós estamos vivendo, nós podemos nos informar por meio dos veículos de comunicação, os veículos de imprensa, mas nós não podemos negligenciar aquele que está sentado no mais alto e sublime trono, aquele que vê o passado, o presente e o futuro, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que pode nos dar uma visão clara e real e verdadeira daquilo que nós estamos vivendo. Então, quando nós buscamos compreender e ouvir o que Deus está dizendo, nós vamos ter uma visão mais clara a respeito dos tempos em que estamos vivendo. Outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus quer nos dar compreensão. Deus quer ser compreendido. Deus não é Deus de confusão. Daniel não apenas viu, mas ele entendeu a visão. Nós não fomos chamados apenas para ver. Ver as letras, os textos bíblicos, ver os pregadores, ouvi-los, ver e ouvir as manifestações de ensino, os sermões, as lições que nós podemos receber a partir da palavra, mas nós podemos compreender. Então Deus ele nos dá revelação. Revelação é a compreensão daquilo que não pode ser compreendido somente a partir daquilo que vemos. O teólogo vê, mas só o Espírito nos dá revelação. Então, Deus ele deseja ser compreendido, porque ainda hoje ele nos revela aquilo que já está dito, aquilo que já está escrito. Então, hoje, nós podemos não apenas observar, mas nós podemos compreender. Mas isso só irá acontecer se buscarmos. Revelações não é um ato aleatório vindo de Deus. Não é um ato do acaso, mas revelação é resposta de um coração que busca. Daniel buscou e ele recebeu. Só compreenderemos, só iremos acessar essas realidades espirituais, discernir de uma forma clara aquilo que Deus está dizendo, se buscarmos. Por isso nós estamos aqui, nesse propósito de oração, de 21 dias de jejum e oração. Então que Deus possa trazer ao seu coração revelação, palavra, talvez específicas para você, palavras que se darão no seu mundo,
na sua realidade, no contexto em que você vive, para que você possa então continuar prosseguindo em direção ao destino que Deus reservou para nós. Mas também Deus nos dará visões mais amplas para que possamos compreender o contexto histórico em que nós estamos inseridos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor, pelas quais temos sido abençoados todos os dias. Estamos dando início a esta busca. Fale conosco, nos responda, Senhor, nos dê entendimento, nos dê compreensão. Senhor, em nome de Jesus, estamos nos movendo pela sua própria palavra. Batei, abri-se-vos-á, buscai e acharei, e cremos que vamos achar. Fale conosco, fale, Senhor, o coração do teu povo, revela, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e com expectativa eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém. Eu estarei compartilhando aqui nos grupos um resumo dessa devocional que você possa meditar nesse dia e que Deus possa continuar ministrando aos nossos corações. Que Deus nos abençoe.